Bom, falando um pouco de mercado de soja e milho, né, moçada? Uma coisa interessante que eu acho válido falar para vocês, a taxa de crescimento da população chinesa está crescendo, aliás, está decrescendo ano após ano, né? 2020, segundo o Banco Mundial, esse crescimento populacional da China foi apenas 0,3%. Por que eu estou falando isso? A China é o nosso maior comprador de soja, né? Maior importador de soja do mundo, né? Só do Brasil, ela comprou algo perto de 60 milhões de toneladas no ano passado, se eu não estou enganado. Mas ela compra algo perto de 100 milhões de toneladas ano, né? E nós somos o maior fornecedor de soja para a China, né? Bem, se eles não estão crescendo, se a população da China não está crescendo como era lá na década de 70, 80, mesmo com o governo tendo decretado, né, o fim de um único filho por casal, isso quer dizer que o crescimento das importações chinesas tende a diminuir nos próximos anos, né? Porque não adianta comprar soja e milho se não tem quem consome, né? E o povo que consome lá da China está crescendo menos a cada ano, né? Mesmo com essa adoção de 2 filhos por casal aí desde 2016, se eu não me engano, a China continua crescendo num ritmo menor do que nos anos anteriores, falando em população. Então, sendo os nossos maiores clientes, né, é interessante ficar atento a esses dados aí de crescimento versus consumo, né? Uma coisa interessante que eu acho importante dizer para vocês é a soja, contratos futuros, tá, moçada? Primeiro vencimento da soja futuro, 21 de novembro, aliás, perdão, novembro de 2021, né? Em relação aos preços de setembro, não sei se vocês lembram, eu comentei num vídeo aqui também. Em setembro, os preços futuros da soja eram maiores, né? Em dólar, né? Os preços eram maiores, ou seja, nós tivemos uma leve queda. E o milho eram menores, né? Tanto em dólar quanto em reais, né? O dólar subiu nessa última semana consideravelmente. Isso influenciou nos preços do milho para nós brasileiros, porque nós temos que converter de dólar para real lá nos Estados Unidos, para eles é só dólar, né? Um bushel versus dólar, né? Lá subiu alguns centavos, né? 10 centavos, 15 centavos, 6 centavos, dependendo do vencimento. Então teve uma leve subida e para nós aqui também teve uma leve subida do milho. Em compensação do soja, uma leve queda comparando com setembro passado, que eu falei para vocês aqui também nesses preços. Por que a subida e por que a queda, né? Subida do milho e queda do soja. A queda do soja se deu por nós somos os maiores produtores do mundo, né? O Brasil é um grande influenciador de commodities na bolsa interna, com certeza, e na bolsa de Chicago muito fortemente, né? Soja, então, conforme o que acontece no Brasil, influencia lá em Chicago, isso quase que em tempo real, né? Nosso clima aqui está correndo bem, com algumas exceções, né? O oeste do Paraná com excessos de chuva, mas nada que preocupe por enquanto, né? Centro-Oeste, conversei hoje com o pessoal de Goiás, está muito bom o clima lá, né? Estão plantando a soja também. Umidade boa, choveu bem, molhou bem. A expectativa é de boa chuva, né? Normalizar essa chuva aí, inclusive pelas previsões do INPE, CPTEC, para quem acompanha, primavera e verão, estações boas de chuva, 2021, 2022, boas de chuva. E é claro que quem compra, quem negocia em Chicago, está de olho nisso também, né, moçada? E vendo todas essas informações otimistas, já se prevê uma safra recorde para soja 2022 no Brasil, né? E o pessoal que está lá em Chicago está olhando isso e vendo isso, nós automaticamente entendemos que a oferta do produto deve aumentar, portanto o preço deve cair, né? Mesmo com a China tendo comprado bastante aí nessa semana em soja dos Estados Unidos, né? Não foi suficiente para erguer o preço, porque as notícias boas de superprodução são mais impactantes do que as importações chinesas, né? China importou do Brasil no primeiro semestre mais do que importava habitualmente, mais do que importou no ano passado. Ou seja, crescimento considerável nas importações chinesas de soja para o primeiro semestre de 2021 do Brasil. Portanto, se espera uma redução das importações de soja pela China no segundo semestre de 2021. Ou seja, isso também pressiona o preço da soja para baixo, né, moçada?
China tende a comprar menos, logo esse estoque que nós temos aí, essa superprodução que está vindo aí também, tende a sobrar mais, vamos dizer assim, né? Portanto, o preço vai cair. É o que se espera. Já o milho, não, né? O milho, o estoque global, o estoque americano baixo, né? Houve um burbúrio lá atrás de que haveria risco de desabastecimento dentro do mercado americano se o governo não controlasse, né? Se não houvessem mecanismos de redução de exportação. Esse movimento, né, de escassez de milho no mercado global ainda está bastante aquecido e isso está mantendo os preços para cima, inclusive médio e longo prazo. Para quem está acompanhando o mercado, existem mais apontamentos de alta do que de baixa, né? É claro que dentro do mercado nacional aí, né, a tendência é de baixa, visto que com as explicações da equipe econômica e do governo brasileiro nesta semana, nesta sexta-feira em especial, é de que o dólar deve recuar na próxima semana, né? Ou seja, recua dólar, recua preço de qualquer commodity, né? Então deve ter uma ligeira baixa por conta do dólar tendendo à normalidade entre aspas aí, né? Normalidade de 5,20, 5,25, talvez 5,30, né? Agora, além disso, a expectativa de milho para médio prazo alta, né? Variação dessa semana, milho na bolsa brasileira, na B3, foi de queda, né? A movimentação de milho na B3 é baixa, né? Já em Chicago, movimentação da bolsa de valores para milho, né? Bolsa de Chicago, desculpa, as cotações de milho tiveram alta, né? A movimentação da semana foi de alta. Previsão, como eu falei, né? O clima para soja, para milho, verão aqui no Paraná pouca coisa, né? Mato Grosso talvez plante um pouco mais, né? Mas o nosso forte aí para safra, verão, é soja. O clima está correndo muito bem aqui no sul do Brasil, né? Até um pouco de excesso de chuva, vamos dizer assim. Previsão de chuva de novo, mais uma vez aqui para o Paraná, aqui no oeste, mais 40, 45 milímetros para amanhã, inclusive. Previsão para Sorriso, né, o polo aí do soja nacional, né, 60, 70 milímetros nos próximos 7 ou 8 dias, ou seja, positivo para a soja, né, para quem já plantou. E para quem não plantou, aí vai ter umidade suficiente para plantar, né. Então, em resumo é isso, pessoal. Soja e milho seguem aí na casa dos 150. Soja segue na casa dos 150, né? Milho segue na casa dos 80, 90 reais. Preços consideravelmente animadores, né, para a agricultura brasileira. O que chamou atenção mesmo essa semana foi essa alta do dólar em virtude de comentários e acontecimentos internos, né? A suposta extrapolação do teto de gastos no Brasil. Depois o governo apareceu dizendo que não haveria essa extrapolação aí no teto de gastos, portanto, dentro da normalidade, né? Essas gastanças do governo em virtude do auxílio, que antigamente Bolsa Família, hoje é Auxílio Brasil, se eu não me engano, né? Ou seja, segue normal, né? Segundo o próprio presidente, então a tendência é de que o dólar vá recuar novamente. E os preços seguem, soja continua com tendência de baixa em virtude desse ânimo nacional aí, né? De chuvas boas, climas bons, né? O nível, o percentual de plantio que o Brasil teve de soja está dentro do esperado, né? Não tem nada grave, nada muito atrasado no cenário nacional, portanto isso também pressiona os preços para baixo na soja, né? Acredito que semana que vem os preços permaneçam como estão, né? A menos que a China anuncie alguma coisa muito diferente. Desejo uma boa semana a todos, né? Segunda-feira que começa aí com a finaleira do plantio aqui no oeste do Paraná, eu acho que também no sul de modo geral, né? Fiquem com Deus, uma boa safra de soja que se inicia agora para todos nós.